Celebramos hoje a festa de Pentecostes. Recordamos o dom do Espírito Santo de Deus e o final do tempo pascal. Pentecostes era, na verdade, uma festa judaica muito antiga, celebrada 50 dias após a Páscoa. Inicialmente era uma festa agrícola, do povo, da terra, em agradecimento a Deus pelo êxito nas colheitas. Depois o povo começou a celebrar, nesta mesma festa, a aliança, o dom da lei no Sinai e a constituição do povo de Deus, fato acontecido 50 dias depois da saída do Egito, acompanhado de trovões, de relâmpagos, de trombetas, de vento forte. Assim era celebrada a festa de Pentecostes pelos judeus, que com o advento do cristianismo começa com um novo sentido. Na primeira leitura e no Evangelho vão descrever o Pentecostes cristão. O Espírito presente no início da vida pública de Jesus está presente também no início da atividade missionária da Igreja. As narrativas são diferentes e até divergem, mas se completam. São Lucas faz coincidir o Pentecoste cristão com o Pentecoste judaico. Isso para mostrar que o Espírito é a lei da nova aliança e que por ele se constitui o novo povo de Deus. Por isso, relata o fato entre raios, entre trovões, inspirando-se na narrativa da entrega da lei lá no Monte Sinai. Os apóstolos estão reunidos, trancados numa casa. O fogo do Espírito se reparte em formas de línguas sobre cada um deles. Eles saem do cenáculo e a praça pública começam a falar do Cristo ressuscitado com grande entusiasmo, com sabedoria e com muita autoridade, a autoridade de quem sabia o que estava dizendo. É a primeira e grande manifestação missionária da Igreja. E seus missionários são os apóstolos. E o povo espantado se questiona: como os escutamos na nossa própria língua? O texto faz lembrar a Torre de Babel, lá em Gênesis, no capítulo 11. Lá ninguém se entende mais, porém aqui acontece o contrário. Por obra do Espírito Santo, todos falam uma língua comum, que todos compreendem e que une a todos os povos. É a língua do amor. O amor é capaz de ser decodificado, de ser assimilado, de ser vivido em qualquer língua, em qualquer lugar, onde quer que estejamos. A intenção de São Lucas é apresentar a Igreja como a comunidade que nasce de Jesus, que é animada pelo Espírito Santo e que é chamada a testemunhar aos homens o projeto libertador do Pai. São João colocou o dom do Espírito Santo no dia da Páscoa. Os sinais, o anoitecer, as portas fechadas, o medo, revelam a situação da comunidade que estava desamparada, desorientada e insegura, porque havia perdido o seu Salvador, o seu líder, naquele episódio dramático e triste da cruz. E Jesus então aparece no meio deles e lhes deseja a paz. Confia a missão como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, nessa perspectiva, Páscoa e Pentecostes são partes do mesmo acontecimento. A preocupação dos evangelistas não foi descrever uma crônica histórica, mas fazer uma catequese sobre o mistério pascal e a Igreja. E afirmam a mesma coisa.
expressando-se numa linguagem diferente, mas a mesma realidade. Para Lucas, a igreja é uma comunidade que nasce de Jesus, é animada pelo Espírito e é chamada a testemunhar aos homens o projeto do Pai. O Espírito é a nova lei que orienta a caminhada dos crentes, dos povos, na direção ao Pai. Ele criou uma nova comunidade capaz mesmo de ultrapassar as diferenças e unir todos os povos numa mesma comunidade de amor. Já São João, para ele, a igreja é uma comunidade construída ao redor de Jesus e animada pelo Espírito Santo, que o torna a igreja viva e recriada. O Espírito é esse sopro de vida que a faz vencer o medo, que a faz vencer as limitações e dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. Para Paulo, a igreja é o corpo místico de Cristo. Apesar das diversidades dos membros e das funções, o corpo é um só. Mas é o mesmo Espírito que alimenta, é o mesmo Espírito que dá vida a esse corpo. Por isso, meu irmão, minha irmã, o salmista nos convida a bendizer o Deus Criador, que dá força e vida às criaturas por seu Espírito, e a nós nos convida a fazer a mesma coisa, a clamar pelo Espírito. Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo. Pedi sempre, enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo, e tudo será criado. Meu irmão, minha irmã, o Pentecostes continua. Diante desse fato grandioso, talvez invejamos a sorte lá dos apóstolos. Esquecemos que o Pentecostes continua em nossa vida e na vida da igreja. Em nossa vida houve um Pentecostes, a Crisma, quando recebemos a plenitude do Espírito Santo para cumprir nossa missão, sermos anunciadores da palavra, sermos também nós missionários. Na vida da igreja, que nasceu no Pentecostes e continua a ser recriada pelo Espírito, o Espírito Santo é a alma da igreja. O cristão é o enviado. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, para promover a paz. É um dom precioso e ausente, muitas vezes, no mundo em que vivemos. Cristo e seu Espírito são fontes de paz para que o mundo creia, para experimentar o perdão e a misericórdia dado e recebido. O perdão e a misericórdia são as atitudes da igreja diante do mundo, para construir a comunidade. O Espírito de Deus foi derramado em cada um para conseguir a unidade de todos no amor. Pena que tantos não vivem esta unidade, pena que tantos desconhecem o significado desse amor. Pena que tantos, mesmo na igreja hierarquia, na igreja povo, deixam de viver esse amor. Meu irmão, minha irmã, fazer memória do Pentecostes na vida da igreja é fazer uma refontalização, é buscar as origens, é tomar consciência que o mesmo Espírito que suscitou novas energias quando tudo parecia acabado, manifesta-se agora com toda a sua força, em meio aos desafios do nosso tempo, na fragilidade da própria igreja. O Papa Francisco, o Santo Padre, tem se tornado um sinal desta fecundidade do Espírito, capaz de gerar vida, onde prevalecem sinais de desânimo, sinais de tristeza, sinais de mediocridade. Peçamos os dons do Espírito e sejamos arautos, anunciadores dessa boa nova. Sempre nós e o Espírito. Eu e o Espírito, eu
e a Igreja somos sinais do amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado. E abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.